Vamos começar? Confesso que quando eu comecei esse canal aqui, eu não imaginava que eu fosse atingir pessoas que estão começando a jornada para concursos públicos. E eu me surpreendi positivamente com os comentários de vocês, falando mais ou menos assim: professor, estou na faculdade, eu estou acabando de formar, estou pensando em estudar para concurso, estou pensando em me tornar procurador, como que eu começo a estudar para concurso? Esse vídeo aqui vai focar nisso, um guia prático, mão na massa mesmo, que fazer quase um passo a passo para você começar a estudar os concursos. Vou tentar abranger aqui os concursos de uma maneira geral. Muito do que a gente vai tratar aqui vai abranger todos os concursos, como você começar a estudar para concurso de uma maneira geral, mas claro que eu vou acabar puxando a sardinha para o concurso de procuradoria, que é o foco aqui do canal. Grandes promessas, né? Então espera um pouquinho, vê o vídeo até o final, não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Calma, vê o vídeo até o final, vê se eu cumpri essa promessa mesmo, se esse vídeo te ajudou. Se for o caso, aí sim você não esquece, deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que está começando na jornada para concursos e está meio perdido. Vamos lá, o que eu preciso primeiro que vocês entendam? Eu não estou prometendo aqui fórmula mágica do tipo, faça isso, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, até o passo 10 e você vai passar. Não é o caso. O que eu estou pegando é a minha experiência, pegando aquilo que eu fiz e funcionou. Também peguei os meus erros, o que eu fiz e não foi legal, o que eu precisei ajustar no meio do caminho, então já vou passar isso ajustado para vocês. Combinei com a experiência que eu já tenho mais de 5 anos assim acompanhando de perto diversos alunos aprovados, vendo o que funciona para eles, para trazer para vocês aqui ideias. Não estou garantindo aprovação, muito menos um tempo específico. Faça isso e seja aprovado em 2, 3 anos que seja. A ideia é, se vocês seguirem esses indicativos, essas dicas, esses passos, sim, vocês estarão num caminho muito bom e direcionado para aprovação. Mas claro, isso não é garantia. E mais, tenham em mente que vocês vão precisar sim fazer adaptações para a realidade de vocês. Como eu vou pontuando ao longo do vídeo, muita coisa que eu aprendi com outras pessoas, eu tive que pegar aquilo que me ensinaram, aplicar para mim e adaptar. Beleza? Então vamos deixar isso bem claro, que eu não quero ninguém aqui com expectativas irreais com relação ao que a gente vai tratar por aqui. Então vamos logo para o nosso passo a passo, falar aqui que eu acho que é importante você entender se você está começando a sua jornada como estudante, como um concurseiro. Primeira coisa, entenda que se sentir perdido é absolutamente normal. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu acabei de conversar com um aluno ali que está no nosso curso regular para procuradorias. Não precisa se preocupar nisso agora, porque não é um curso para quem está começando absolutamente do zero. Mas a gente estava falando justamente sobre isso. É o primeiro contato que ele está tendo com provas discursivas e ele está se sentindo um pouco perdido, não tem muita segurança sobre escrever os textos. E o que eu falei com ele foi o seguinte: vale para vocês a ideia. É absolutamente normal. Hoje eu acho super fácil escrever determinados textos pensando numa prova discursiva, porque eu já mexi tanto com isso desde a minha época de estudante de concurseiro. Eu dei uma atenção especial para a prova subjetiva, então estou acostumado a redigir textos, a analisar questões de prova, até para montar os materiais, dou aula disso. Então escrever um texto, por exemplo, demonstrando a tempestividade de uma contestação, de um recurso, que era a dúvida específica do aluno, para mim é extremamente fácil. Mas em algum momento, quando eu comecei a fazer isso, a primeira vez que eu fui escrever um texto demonstrando a tempestividade, eu me senti perdido, eu achei que eu não conseguiria, eu achei difícil demais. É igual eu sempre falo com todos os meus alunos. Não é possível que a primeira peça, o primeiro texto que vocês vão fazer vai ser tão bom quanto o último, porque a gente vai ficando bom à medida que a gente vai treinando. Então, se você está começando agora, você vai sim se sentir perdido, você vai sim se sentir inseguro, mas é absolutamente normal. Entendam que as coisas levam tempo. Você vai precisar, aquilo que eu falei com vocês, testar, ver o que eu estou falando aqui, o que outras pessoas falam, até questionar mesmo, ver se aquilo se aplica a você. E aí, com o tempo, com o treino, quando você for organizando melhor os seus estudos, for estudando por mais tempo, você vai ficando melhor. Então, se essa sensação de estar perdido, sensação de que é muita coisa para se aprender, para se fazer, para se assimilar, é normal. Todo mundo já passou por isso, principalmente quando a gente está começando. E você vai superar esse sentimento à medida que o tempo vai se desenvolvendo, você vai trabalhando, né, na sua atividade de estudante, vai evoluindo como estudante. Você vai ver que isso vai ficar para trás. Tá tudo normal. Beleza?
Então agora a gente consegue entrar nas partes mais práticas mesmo, que você tem que aplicar o melhor, que eu sugiro que você aplique e que funcionou muito bem para mim. Primeira coisa, que na verdade é o nosso segundo passo, eu definiria o meu sonho. O que você quer fazer na sua vida de concurso? Qual é o seu objetivo? Qual que é aquele cargo ou carreira, às vezes você já tem um desejo específico assim, que significaria aposentadoria para vocês? Às vezes a pessoa já começa a estudar falando assim, olha, meu sonho da vida é ser procurador do trabalho. Meu sonho da vida é ser juiz federal da 2ª região. Quero ser procurador federal. Se você tem esse tipo de sonho assim tão específico, ótimo, sem problema nenhum. Agora você tem a sua mira. Mas o mais comum, às vezes, as pessoas definirem por carreira, por exemplo. Eu quero ser promotor, eu quero ser analista de tribunal, eu quero ser magistrado, eu quero ser defensor, eu quero ser procurador, eu quero ser auditor de controle externo e tudo mais. Eu acho que você não precisa definir especificamente a sua carreira. Se você tem, ótimo, não tem problema nenhum, mas o mínimo que você precisa fazer é definir qual carreira específica você quer, dentre essas que eu falei com vocês. Auditor, promotor, analista, auditor de controle externo, promotor, defensor, procurador. Por que isso? Porque isso vai definir a profundidade com que você vai ter que enfrentar cada assunto. A gente pensa em procuradorias, cara, tem procuradoria que sequer cobra penal e processo penal. Mas se você quer ser promotor de justiça, penal e processo penal é uma matéria que é muito explorada nesses concursos, também no concurso de magistratura, também no concurso de defensor. Você vai ter que fazer um estudo mais estruturado e mais aprofundado. Em compensação, o direito tributário de uma prova de Ministério Público é muito fácil comparado com o que ele é cobrado aqui em procuradoria. Ele é muito mais profundo, mais complexo as cobranças aqui em procuradoria. Então, olha só, se você começa a estudar sem ter no mínimo essa definição de qual carreira você quer ser, você pode acabar cometendo um erro que você vai estudar com profundidade matérias que você não precisava. Imagina um procurador que vai enfrentar livros grandes, materiais grandes sobre penal e processo penal e às vezes para fazer uma prova que nem vai cair penal e processo penal. Então defina essa área que você quer. E de novo, se você tem um sonho específico, nossa, meu sonho da vida é ser procurador federal. Então você vai se basear nos últimos editais de procurador federal. E aí, tranquilo, é lógico que você pode expandir um pouco o leque, você está dentro de procuradorias, você pode fazer outras procuradorias no caminho. Ah, eu quero ser o juiz federal da 2ª região. Pega os últimos editais para juiz federal da 2ª região, vê quais matérias foram cobradas. É lógico que nesse caminho você pode fazer outras provas de magistratura, outras provas de promotoria, outras provas de defensor, que a gente sabe que tem ali matérias afins, beleza? Mas definam esse seu objetivo final para definir a profundidade dos seus estudos. E numa boa, se você quiser ser analista ou magistrado, não tem problema nenhum. Você só tem que ter clareza do seu objetivo final. Porque às vezes as pessoas têm aquela necessidade, querem mesmo ir para um cargo fim, né? Porque o magistrado, um membro de tribunal, e não quer ficar naquela carreira que às vezes é definida como meio, como de analista. Mas tem diversas pessoas que têm o sonho, têm como objetivo final ser analista, tá tudo certo. Cada um sabe de si e essa escolha é pessoal, você não precisa justificar para ninguém, beleza? Definido qual que é o seu objetivo, qual que é o seu sonho, você consegue definir qual vai ser sua base de estudos. Lembra que eu falei com vocês? Definir esse objetivo final, definir qual carreira você quer fazer, define qual é a profundidade das matérias e as matérias que você vai ter que estudar. Então, a partir disso, você precisa definir onde você vai buscar esse conhecimento que você precisa. E aí, digamos que você queira ser procurador, e aí então você sabe que você vai ter que estar muito bem constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Você vai ter que saber bem também, mas não tão bem quanto você sabe essas 4. Financeiro, civil, ambiental, trabalho, processo do trabalho, tudo mais. A gente fez isso definindo qual é nosso objetivo final e pegando quais são as matérias que caem, beleza? Aí a partir daqui você vai ter que escolher. Bom, eu vou estudar por meio de cursinho ou eu vou estudar por meio de livro? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre PDF, o livro. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre se você precisa ou não de cursinho. Sendo bem resumido que nesses vídeos aí eu trato isso com mais profundidade, mas eu sou da ideia que você não precisa de um curso preparatório, que eles são meros facilitadores da sua preparação. Aquela parte de organizar cronograma, definir material e tudo mais, vai ser feito
por quem você está contratando, é por isso que você está pagando, parte do serviço que você paga é justamente isso, mas você não precisa. E ainda, particularmente, eu não gosto de me vincular a um curso específico, ficar preso a essas assinaturas totais, assinaturas vitalícias, porque eu prefiro pegar o que é melhor de cada curso. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa específica, que um grupo de pessoas específicas tem as melhores características em tudo, né? Então eu gosto de pegar, esse aqui é muito bom nesse tipo de preparação, então eu vou aqui, faço esse tipo de preparação com ele. Esse aqui é muito bom nesse outro foco, então eu vou nele, e aí eu prefiro fazer assim. E sempre falei com vocês que eu sou a pessoa dos livros, fiz minha preparação focada muito mais em livros, mas você não precisa ser igual a mim. Então, definiu a sua carreira, definiu depois quais vão ser os materiais que você vai usar, porque isso depende da sua escolha de carreira. E aí, de uma maneira geral, ainda falando sobre a sua fonte de estudos, a gente pode dividir de uma maneira geral que o conhecimento em concurso ele é cobrado de 4 tipos ou de 4 fontes diferentes. São os conhecimentos doutrinários, conhecimento da jurisprudência, conhecimento da lei e, de certa forma, o conhecimento de questões. E o que é o conhecimento doutrinário? É aquilo que te ensina a matéria, que forma a sua base. Em civil, por exemplo, você tem que saber o que é prescrição, o que é decadência, quais são os vícios do negócio jurídico, dominar a personalidade jurídica, a personalidade também da pessoa natural, as suas nuances, as discussões doutrinárias, os conceitos. Em administrativo, tem que saber princípios, poderes da administração, licitações, contratos, improbidade. Você vai aprender a matéria. Quando a gente fala de jurisprudência, nada mais é que os casos concretos apreciados por tribunais, certo? Então eles vão pegar aquela lei ou aqueles conceitos doutrinários e vão aplicar os casos concretos. A gente estuda, por exemplo, responsabilidade civil do Estado. Na jurisprudência, vamos supor que eu chegue para o magistrado e fale assim, o Estado de Goiás tem que me ressarcir por causa do dano que um agente público deles com um carro do Estado de Goiás causou a mim porque me atropelou num sinal, avançando num sinal vermelho. Então nós vamos discutir naquele caso ali se isso aconteceu mesmo que eu falei, se existe alguma excludente de responsabilidade e tudo mais. Então nada mais é que o Poder Judiciário aplicando a lei ou conceitos doutrinários ou precedentes anteriores ao caso concreto. Quando a gente pensa na lei, já é a base mesmo normativa, e aqui estou usando lei num sentido amplo, você pode incluir aqui tanto a Constituição quanto os atos infralegais, mas são as bases normativas que estabelecem aquela disciplina. Então, por exemplo, até é uma base até de onde a doutrina puxa para poder te explicar aquela matéria, para formar a sua base. Então eu falei aqui sobre o conceito de prescrição e decadência e tudo mais, mas é a lei civil, por exemplo, que estabelece os prazos de prescrição, os marcos interruptivos ou não e tudo mais. E aí, questões eu até deixei um pouco de lado, assim, que eu considero uma fonte de estudo que é importante você entender como as bancas cobram aquele assunto específico. Eu, na minha preparação, acabei cometendo um erro que eu negligenciei as questões no início, e às vezes eu fazia uma questão, errava, quando eu via o comentário explicando, eu falava, mas eu sei isso aqui. Só que eu não tinha identificado que era esse tipo de cobrança na questão. Então é uma forma de estudar, é uma fonte de estudo, mas assim, você não aprende bem o conteúdo pensando assim naquilo que a gente estava falando sobre os outros, é mais uma forma de fixar o conteúdo e de ver como ele é cobrado. E aí, pensa comigo, se a lei é o que expõe as bases legais ali, o tratamento normativo daquela disciplina, se a jurisprudência é a forma de aplicar a lei, os conceitos doutrinários precedentes ao caso concreto, e as questões te mostram como a banca cobra o conhecimento, você entende que para você que está começando agora, tem mais peso é o conhecimento doutrinário, você precisa aprender as matérias. Olha, eu vou ver como aquela matéria é cobrada. Ué, mas eu não sei nada sobre aquela matéria. O que adianta eu ficar vendo isso agora? Eu vou ler a lei sobre aquela matéria, mas não teve ninguém para me explicar ali o porquê daquela previsão legal, e às vezes é muito difícil você entender só lendo a lei. Então, nesse primeiro momento, eu daria um peso maior para formar essa minha base, para vencer esses materiais doutrinários. Claro, tem vídeo aqui no canal, vai sair vídeo sobre bibliografia recomendada, que aí eu falo com vocês também sobre a necessidade de você não comprar todos os livros de uma vez, porque senão você acaba tendo desatualizado, mas não é o foco do canal agora, beleza? E aí, basicamente, a partir disso, você já tem um bom caminho andado. E aí, seguindo no nosso passo a passo, né, se a gente considerar o vídeo geral o quarto passo, né, se a gente considerar o mais mão na massa mesmo, né, tirando o primeiro, que eu falei que é normal se sentir perdido, a gente chega no terceiro, mas acho que tá todo mundo acompanhando aqui, o próximo passo é mudar o seu status. E aí, eu não quero, eu preciso falar com vocês sobre mentalidade, mas não aquela mentalidade do tipo, agora evolua de uma mentalidade de escassez, não seja escasso,
cansaço, acorde uma hora mais cedo e tome banho gelado. Não é esse tipo de mentalidade que eu estou falando. É uma mentalidade voltada à prioridade. Por exemplo, eu sou um cara casado, muito bem casado, muito feliz com a minha vida de casado. Então minha prioridade não está em sair para festa, para balada, estar sempre na rua. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto da minha casa, eu gosto, amo muito a minha esposa, a gente se dá muito bem. Ela é uma grande amiga minha melhor amiga. Então eu quero ficar em casa. Minha prioridade não é estar em todas as festas, estar em todas as baladas, é estar com ela. Porque eu quero fazer isso. É a mesma coisa que vocês têm que trazer para os estudos de vocês. Eu não estou pregando aqui uma abdicação total e absoluta de qualquer tipo de lazer, de qualquer tipo de atividade não relacionada a estudos. Mas é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos que chegam até mim falando que não tem tempo para estudar. A partir do momento que você decidiu estudar para concurso, você não é mais aquela pessoa que adora futebol, vê todos os jogos de futebol e, se der tempo, você estuda para concurso. Você é a pessoa que estuda para concurso, a sua prioridade está em ter um bom tempo de estudo, em vencer as disciplinas, em vencer as suas metas. Quando dá tempo, nos momentos de lazer, nos momentos apropriados, você assiste o futebol, você joga sua bola, faz as suas atividades sociais. E às vezes o que eu vejo é que as pessoas falam que não tem tempo, mas gastam 2, 3, 4 horas vendo todos os jogos da rodada, vendo todos os programas esportivos, depois quer falar comigo que não tem tempo para estudar. Então não é uma mudança de mentalidade no sentido de estabelecer as prioridades da sua vida. Sua prioridade a partir de agora é passar no concurso. Até porque você fica nesse projeto aí por um tempo, vamos colocar 3, 4 anos ou 2, tem pessoas que passam com mais tempo, com menos tempo, mas vai ser algo que você conquistou, colocou na sua vida e vai durar para o resto da vida. E aí, o próximo passo, eu preciso que você tenha paciência e constância. É um objetivo de longo prazo. Você vai precisar se acostumar com um ciclo de aprende, esquece, revisa, aprende mais, melhora algum método, ajusta algo que não está funcionando, vai para a prova, vê os seus erros, conserta os seus erros, porque é assim que funciona. Igual eu falei com vocês, diversas vezes eu precisei recorrer a outras pessoas, ver o que outras pessoas estavam fazendo, aprender, adaptar para mim. Já cansei de falar esse exemplo, um monte de gente falava, revise o seu material, não troque de material, que aí você pode reler os grifos, ler as partes mais importantes, e isso favorece a sua memorização. Precisei testar para mim para ver que eu funciono melhor lendo o mesmo assunto em materiais diferentes, isso ativa melhor a minha memória. Então tive que fazer esse ajuste, tive que aprender, tive que ouvir pessoas falando, olha, então vem cá, começa a fazer questão, acho que isso vai te ajudar. Já contei isso na minha trajetória, já falei isso por diversas vezes. Só que, por mais importante que seja todo esse processo, você precisa se preparar por um planejamento de longo prazo. Estou evitando falar data, estou evitando falar um prazo específico para vocês não ficarem muito presos a isso, mas saibam que é um objetivo de longo prazo e vocês vão ter que ter paciência e manter a disciplina nesse processo. Se vocês seguirem isso aqui, 90% da sua vida está resolvida. E você está com foco tranquilo, você sabe onde você quer chegar, você fez a sua escolha, você está evoluindo como estudante e é normal você se sentir às vezes mais animado, às vezes mais desanimado, mas é um bom passo para você começar. Tempos em tempos, talvez de 6 em 6 meses, talvez de 3 em 3 meses, você possa ter que sentar e ver o que você vai ter que adaptar. Da mesma forma que eu falei que para estudantes iniciantes faz mais sentido dar um peso maior para a doutrina, à medida que você vai avançando nos seus estudos, você vai tirando um pouco o peso dessa doutrina, vai colocando mais peso em jurisprudência, em lei seca e tudo mais, tudo de acordo com a sua evolução. Igual eu falei, seguiu esses passos que a gente falou até aqui, 90% da sua vida está resolvida. Não no sentido que você não precisa fazer nada. Vai precisar fazer os ajustes, sim, de tempos em tempos, normal. Só que 90% da sua vida como estudante está resolvida, mantenha-se firme que no tempo certo você vai conseguir a aprovação. Mas se isso ainda não fosse o suficiente, eu vou dar 2 conselhos adicionais que aí para mim, isso aí é para deixar tudo redondinho. Primeiro deles, cuidem do seu ambiente. Cerquem-se de pessoas que possuem os mesmos objetivos que vocês. Já falei diversas vezes dos erros que eu cometi na minha preparação. Por exemplo, uma coisa que eu fazia logo no início é que eu queria dominar cada ponto de cada assunto antes de evoluir para o próximo. Então, se eu estava estudando normas constitucionais, e esse exemplo é real, eu queria ler num resumo, eu queria ler no Marcelo Novellino, depois no Gilmar Mendes, depois no Calutilho, depois fazer diversas questões, depois ler toda a jurisprudência, revisar um pouquinho.
olha o tempo que eu estava gastando, sendo que esse assunto, quando é cobrado, não exige que você tenha esse conhecimento todo que eu estava tão ávido assim a buscar. Só que olha só, você consegue entender que esse erro é muito melhor do que eu cometer um erro que é ir pra noitada, sair pra balada todo dia, toda semana, encher a cara de álcool e no outro dia não conseguir estudar porque eu tô de ressaca? Esse primeiro erro que eu cometi foi que eu estava com pessoas que no início estavam começando a estudar junto comigo. E a gente achou por um breve período de tempo que a gente tinha que correr atrás desse tipo de conhecimento. Não foram as pessoas que ficavam falando assim para mim: pô, João, você não vai pra praia hoje, você não vai ver o jogo com a gente porque você tem que estudar? Por quê? Eles estavam estudando junto comigo. Então cuidem do seu ambiente. Às vezes você não precisa de pessoas que estudem junto com vocês, mas já falei como a minha família, já falei no vídeo de trajetória aqui diversas vezes, que a minha família me dava esse apoio, minha mãe me dava tranquilidade de não precisar preocupar com outras coisas. Quando eu estava lá visitando, eu já não morava mais na casa deles, mas minha mãe sempre foi uma mãe muito rígida. E não estou falando isso como uma crítica não, mas por exemplo, acordou, arruma a cama, terminou de comer as coisas, vai lá, organiza o que você fez e tal. E às vezes eu estou falando aqui, eu nem acho isso rigidez, né? Eu acho isso básico. Mas a gente tinha obrigações de fazer em casa e tal, como uma forma da gente se desenvolver como adultos funcionais. Mas eu percebi no momento que eu falava com ela, vou estudar para o AB, eu vou estudar para tal cargo, como ela até dava uma relaxada, não me exigia tanta coisa assim. Às vezes quando eu esquecia alguma coisa, de fazer alguma tarefa, ela relevava justamente para me dar esse apoio e eu ficar focado 100% no estudo, naquele período que eu tinha. Às vezes pegava alguma coisa que eu tinha que fazer, não, eu sei que você tem que fazer tal coisa, mas pode deixar que eu resolvo para você poder ficar estudando. Isso também faz parte do ambiente, pessoas que te dão, que te cercam e sabem da importância do projeto que você está enfrentando. Imagina a pessoa que fica reclamando que você não sai com ela toda vez que ela está querendo sair quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, porque você tem que estudar. Não acho uma boa estratégia de estudo. E o segundo é filtre conselhos, inclusive todos esses que eu falei aqui para vocês. Eu posso olhar para trás e falar, olha, eu fiz assim na minha trajetória, precisei ajustar isso, tenho visto com os meus alunos, vou passar esses conselhos. Mas eu não estou prometendo, não tem como prometer para vocês que é isso aqui que vai resolver para vocês, é isso aqui que vocês têm que aplicar. Eu sempre falo com vocês, questionem tudo o que vocês estão ouvindo, inclusive de mim. Testem tudo o que vocês estão ouvindo, inclusive de mim. Falei do exemplo pessoal, como eu acho um ótimo método, já indiquei para outras pessoas, mas não funcionou para mim. Revisar relendo os grifos. Para mim funcionou melhor lendo o mesmo assunto, diferentes fontes. Então eu lia no livro, quando eu ia revisar, eu pegava um resumo feito por outro professor, que a minha memória funcionava melhor assim. Talvez isso aqui seja só um bom ponto de partida, mas talvez você não aplique alguma coisa, boa parte das coisas que você me ouviu falando aqui, ou talvez você aplique bastante e seja bem sucedido nessa sua trajetória, mas o mais importante é filtrar conselhos, entender o que funciona ou não para você. De novo, fazendo isso aqui, vocês estão num excelente caminho, não precisa de ficar pensando em muitas perfumarias, muitos acessórios para fazer, mas se você tem interesse numa plataforma onde você pode ir registrando o seu processo, tendo um controle ali, tudo prontinho num espaço feito para você, aí sim eu vou te indicar de novo, não é que vocês precisam, é uma ferramenta que pode te ajudar, que é joaomarcelooliveira.com.br, que é a plataforma que eu desenvolvi, pensando aí em qualquer tipo de aluno, não só os iniciantes, para que eles possam ter controle dos estudos que eles estão desenvolvendo. Como eu estou falando com pessoas iniciantes aqui, vou presumir que vocês não sabem muito aqui da plataforma, então olha só, quando vocês entram, é essa aqui a cara dela, a gente começa monitorando aqui os próximos exames de procuradoria, a gente tem aqui conteúdos exclusivos, pessoal que quer direcionar os estudos pensando já nas próximas provas da AGU, ou que quer só fazer parte aqui da plataforma, plano anual, plano mensal, vou mostrar para vocês as ferramentas que vocês têm acesso. Gosto muito aqui do calendário. Olha só, estava mostrando para os meus alunos. Imagina, olha um planejamento de estudos aqui. Você já pode planejar para a próxima semana. Digamos que, além desse estudo de direito previdenciário, direito financeiro, você vai aqui estudar depois direito civil. Só que nesse dia, por algum motivo, você quer começar mais tarde, porque você teve algum compromisso. Depois você vai estudar direito ambiental. Pode criar até outras coisas aqui. Digamos que você tem uma consulta médica aqui. Então, que dia que vai ser? Quinta, às 8 da manhã, a sua consulta. Vamos lá, aqui, né? Por mais que os médicos demorem muito, vamos entender aqui que não vai demorar tanto assim, uma horinha, título de atividade, consulta, para você ter todo o controle dos seus estudos. Aqui eu oriento os meus alunos a colocarem as metas micro. O que você vai fazer no dia 13? O que você vai fazer aqui?
Você vai marcando, a partir do momento que você vai cumprindo essas metas. Aqui você coloca suas metas macro. Imagina que alguém que está contando que vai sair no final do ano que vem a prova da AGU, já colocou aqui, e aí a gente vai marcando. Você pode rastrear o seu tempo de estudo, então você sentou para estudar durante 1 hora e você vai estudar doutrina ou um PDF, ó, pronto, tá marcando aqui, e isso vira as suas estatísticas de desempenho, ó, como é que semana a semana, qual semana que você estudou mais, que você estudou menos. Essa é uma conta simulada que eu mostro para meus alunos, por isso que tem poucos dados aqui, mas tudo semana a semana para você ter controle dos seus estudos. E tem também, ó, o Destrava Procuradorias, para vocês entenderem quais são os dados de cada carreira. Tem as principais procuradorias aqui, você pode ver quais que têm mais tempo de férias, quais que permitem ou não advocacia privada, quais que exigem ou não experiência jurídica, tudo aqui organizadinho para vocês. E antes da gente finalizar o vídeo, um alerta final. Lembra o que a gente combinou? Você define seu objetivo final, que isso influencia qual é a profundidade do estudo que você vai ter que fazer, e depois escolhe o seu material que vai te acompanhar, que pode ser livro ou PDF. Se você escolheu ir pelos PDFs, vai contratar um cursinho, sem problema, o seu cursinho vai te fornecer os materiais. Mas se você, assim como eu, prefere fazer uma preparação por livros e ir pensando o que cada curso te oferece de melhor, fica de olho que ou já foi publicado ou vai ser publicado aqui no canal. Eu tenho que só acertar isso com a edição direitinho, mas já está gravado o vídeo com a bibliografia selecionada. Lá eu vou tratar com vocês de quais livros eu usaria para fazer minha preparação para concursos de procuradoria. Então esses dois vídeos, esse vídeo atual e o vídeo da bibliografia, conversam bastante. Então se você está vendo esse aqui primeiro, te recomendo que você lá vá assistir depois. E se você só assistiu o vídeo de bibliografia, espero que de alguma forma esse vídeo tenha aparecido para vocês também. Beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.